Oi, seja bem-vindo. Sabe o que são desvios condicionais e para que servem? Sabe como utilizá-los nos seus algoritmos? Quer aprender isso tudo? Então você encontrou o vídeo certo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui nós vamos conhecer os desvios condicionais. Vamos lá. Então, desvio condicional é um recurso através do qual você consegue fazer um teste lógico em determinado ponto do teu algoritmo. E com base nesse teste lógico, você consegue então mudar o fluxo de execução do seu programa. Vamos dar uma olhadinha aqui em desvio condicional simples para tentar entender um pouquinho melhor. Desvio condicional simples tem essa estrutura que vocês estão vendo. Tem as palavras reservadas se, então, em se. Beleza? Se aquele teste lógico for verdadeiro, então faça o quê? Faça aquilo que estiver dentro do bloco de comandos. Certo? Essa é a leitura que a gente faz do desvio condicional simples. Se o teste lógico der verdadeiro, então realiza o que tiver aqui dentro. E aí acabou o desvio condicional simples. O que seria esse teste lógico? É alguma verificação que você precisa fazer no seu código. Se idade maior ou igual a 18 anos, se média é menor que 6, se a altura maior que 2,10, coisas assim. Alguma verificação que você tem que fazer no seu programa, você coloca aqui então no teste lógico. E se aquele teste lógico for verdadeiro, ele vai entrar aqui dentro desse bloco de comandos. E se o teste lógico der falso, for falso, ele não entra aqui. Ele pula por cima disso aqui e segue executando o que tiver abaixo. Certo? Se der verdadeiro, ele vai executar tudo o que tiver aqui dentro e vai continuar executando o que tiver na sequência. Tá? Por isso que é desvio condicional. Se for verdadeiro, entra. Se for falso, pula por cima. Aqui nós temos um exemplo, né, ao lado. Um algoritmo em que o usuário digita um número e a gente verifica se esse número é negativo. Então, ó, digite um valor qualquer. Aí o usuário digitou. A gente recebe esse valor, comando leia, e armazena ele na variável num. Variável essa que está declarada lá em cima do tipo inteiro. Aí então a gente usa o desvio condicional simples, né? Se o número for menor que zero, então faça isso aqui. Ou seja, esse teste aqui só vai ser verdadeiro quando? Quando o número for negativo, né? Então, quando isso aqui for verdadeiro, ou seja, quando o número for negativo, ele entra aqui dentro. Se o número for positivo, ele não entra nesse C. Ele pula por cima e segue o barco. Tranquilo? Então, nós temos lá o nosso bloco de entrada de dados, né? Só para deixar bem caracterizado. E nós temos lá a nossa variávelzinha que está sendo utilizada, né? Ela está sendo declarada lá em cima. E nós temos aqui o nosso bloco referente ao desvio condicional simples. Tá? Palavras reservadas se, então, em se. Se for verdade, cai dentro. Se for falso, pula por cima. Desvio condicional composto muda pouca coisa. É aquilo ali que a gente está vendo na tela. Ele tem as palavras reservadas se, então, senão, em se. Percebeu a diferença? Entrou um senão ali, né, no meio. Então, olha só como é que isso aqui funciona. Se esse teste lógico for verdadeiro, então faz isso aqui que tiver aqui dentro. Faz isso aqui que tiver aqui dentro e pula lá para diante lá. Se esse teste lógico então for verdadeiro, então faz isso aqui. Se não for, aí ele cai aqui no senão, por isso senão. Se não, ele faça isso aqui que está aqui. Certo? Então vamos supor aqui que tu está testando idade. Se idade for maior que 18, então execute isso aqui e pula por cima do senão. E segue o baile adiante. Se idade for menor que 18, né, ele vai cair no senão e vai realizar isso aqui. Certinho? Então nós temos aqui ao lado aqui aquele mesmo exemplo anterior, né? Então, mostrou para o usuário uma mensagem, o usuário digitou um dado. E aí você verifica. Se o número for menor que zero, então faz isso aqui. E aí pula por cima do senão e segue o baile. Então, se o número for menor que zero, faça isso ali. Se não, ele faz isso aqui. Certo?
e aí segue o baile normalmente. Beleza? Então, o desvio condicional composto, ele contempla todas as possibilidades daquele desvio condicional, né? Se for verdadeiro, faz o que está aqui no primeiro trecho, né? No primeiro bloco. E se der falso, faz o que tiver no senão. Beleza? Então, a gente pode entender que o primeiro bloco é do verdadeiro e o senão é o bloco do falso, né? Referente ao teste lógico lá que a gente tem. Então, mais uma vez para registrar, né? Ali ó, nós temos o trecho de entrada de dados, a nossa variávelzinha lá em cima que está sendo declarada, não pode esquecer de declarar ela. E aí nós temos aqui o nosso bloco referente ao desvio condicional composto. Certo? Indentação, aquela palavrinha, né, gente? Então, vamos evitar de escrever códigos daquele jeito ali que a gente está vendo na tela. Então, vamos indentar. A gente deixa tudo alinhadinho à esquerda, né? Aquelas palavras reservadas que a gente já está habituado a deixar, né? Algoritmo, var, início e fim algoritmo. O bloco ali de declaração de variáveis, a gente desloca ela um pouquinho, tá? O bloco de entrada de dados, lembra os parzinhos de escreval e leia, escreval e leia, escreval e leia. A gente procura deixar tudo juntinho ali no código para ficar bem claro em que trecho tu está interagindo com o usuário para coletar dados dele, né? E aí, então, mantenha o bloco lá do desvio condicional, né? Se, então, se não, fim C, tudo alinhadinho junto do restante do corpo do algoritmo. E as sentenças, né, os blocos de dentro do desvio condicional, a gente desloca também, deixando daquela maneira ali. Ó. Então, perceba que a gente tem toda uma relação hierárquica ali, ó, que ajuda a compreender quais passos, né, ele tem que executar para, então, cair dentro daquela sentença específica, certo? Então, é para isso que a gente indenta o código. E aqui nós temos então o exercício. Escreva um algoritmo que identifique se um valor informado pelo usuário é maior que 0 ou não. Então vamos lá para o nosso Visualg. Estou aqui com ele, vou excluir todo esse conteúdo aqui. Vamos lá. Algoritmo. O nome. Var. Início. Fim. Algoritmo. Isso aí, né? Esse aqui vai ser o algoritmo de nome desvio condicional. E aí já vou salvar ele aqui. Esse aqui vai ser o algoritmo de nome número 5. E beleza. Então, o programa diz que é para eu escrever um algoritmo que seja capaz de dizer se o número é negativo ou não. Maior que 0 ou não. Maior que 0 ou não. Então, vamos criar uma variável aqui, num. Inteiro. Criei uma variável e pronto. Vamos lá um escreval para pedir para o usuário digitar alguma coisa, né? Digite um número inteiro qualquer. E aí vamos dar um leia. Leia e num, né? Num porque é o número lá que é o nomezinho da variável que eu criei. E aí nós vamos então verificar se esse número é maior que 0 ou não. Então, qual é o comandinho que eu vou usar? A estrutura lá de desvio condicional, né? Que é o quê? Se teste, então, se não, fim C. Isso aqui, né? Confere? Confere. Então, o que eu tenho que testar? Se o número é maior que 0. Então, como é que eu faço? Como é que eu escrevo esse teste? Se num maior que 0. Assim. Se eu quisesse testar se o número é menor que 0, faria assim. Se eu quisesse testar se o número é igual a 0, faria assim. Se eu quero testar se o número é maior ou igual a 0, faço assim. Se é menor ou igual a 0, menor ou igual a 0, assim. Então, na ordem com que eu falo, eu escrevo símbolos, tá? Eu não sei vocês, mas eu sempre me confundi. Isso aqui é maior, isso aqui é menor, o que que é? Olha a boquinha dele. A boquinha está virada para quem? Está virado para num, né? Então, num é maior do que 0. Agora, a boquinha está virada para quem?
Tá virado para o 0, né? Então, num menor que 0. Tá? A boquinha virada sempre para quem supostamente é maior. Então, o algoritmo nos pede para a gente testar se o número é maior que 0 ou não. Maior que 0 ou não. Então, se o número é maior que 0, então vamos dar uma mensagem aqui para o usuário, né? Escreva o número digitado é maior que 0. Se não, vamos pegar esse aqui de cima e jogar aqui para baixo. Se não, o número digitado não é maior que 0. Então, vamos analisar aqui. Ó. A gente exibiu uma mensagem para o usuário digitou, a gente guardou o que o usuário digitou dentro de uma variável chamada num. Essa variável é do tipo inteiro. E aqui, beleza, né? Deixei aqui afastadinho esse bloco aqui, porque é o bloco de entrada de dados. E aqui, então, eu tenho o bloco do desvio condicional composto, né? Por que composto? Porque eu estou usando senão. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Se esse teste lógico for verdadeiro, então vai fazer o quê? Vai fazer isso aqui. Se não, ele vai fazer aquele outro trecho ali embaixo. Certo? Vamos tentar ver o que vai acontecer aqui, então. Vamos rodar. Vou apertar F9 aqui. E tá lá, digite um número inteiro qualquer. Vou digitar 9. Enter. O número digitado é maior que 0. Beleza, rodou. Vamos rodar de novo. F9. Vou digitar 0. Ou melhor, menos 10. O número digitado não é maior que 0. Show de bola. Vou rodar de novo. F9. Vou digitar 0. O que vai acontecer? O número digitado não é maior que 0. Verdade, né? Porque 0 é igual a 0, não é maior que 0. Então tá redondinho aí nosso algoritmo. Perceba o seguinte, ó, que quando a gente usa um desvio condicional composto, independente do que der aqui, se verdadeiro ou falso, o usuário tem a oportunidade de receber um retorno. O que não acontece se a gente usar um desvio condicional simples, sem o senão. Olha só. Digite um número qualquer, vou digitar 9. E aí o programa me retornou. O número digitado é maior que 0. Ah, daí o usuário, opa, legal, já entendi. Porém, olha só o que acontece. Digite um número inteiro qualquer. Daí eu digitei menos 5. Aí o que aconteceu? Fim da execução do programa. O programa não deu nenhum feedback para o usuário. Perceba, o usuário ficou boiando. Ele me pediu para digitar aquele número para quê? O que aconteceu? Que retorno eu tenho a partir da ação que eu fiz? Retorno nenhum, né? Então, por isso que desvio condicional simples, assim, ele tem que ser usado com bastante cuidado. Tá? Prefira sempre utilizar desvio condicional composto. Por quê? Porque o composto ele vai contemplar todas as possibilidades do teste lógico. Se der verdadeiro, tu pode definir alguma coisa para fazer, e se der falso, tu pode definir outra coisa. E assim tu consegue manter o usuário, né, informado de tudo que está acontecendo aqui no teu algoritmo. Certo? Eu vou plantar aqui um errinho, porque não deu nenhum erro aqui, né? Vamos fazer aqui um fim seco underline. Olha, aqui vai dar ruim, até porque a cor aqui já dá para perceber que mudou, né? Vamos lá, F9. 0. Olha ali, ó. Olha aquela mensagenzinha lá. Ó. Ele encontrou erro na linha 14, ó. Já dá pifado lá para nós lá. Variável fim C não foi encontrada. Ele acha que é uma variável. Na verdade, não é variável, foi eu que tropecei no teclado aqui, né? Então, tiro lá e resolvida a situação. Certo? Dá para melhorar isso aqui? Dá, ó. Vamos colocar aqui, em vez de colocar o número digitado, vamos colocar assim. Apagar isso. E vamos colocar aqui, ó, num. Perceberam o que eu quero fazer? Ó, o que esses escreval vão fazer, esses escreval L?
eles vão pintar a variável, o conteúdo da variável, seguido dessa mensagem aqui entre aspas duplas, tá? E por isso que eu tive que botar a vírgulazinha lá. Vamos botar para rodar aqui para ver se vai rolar sentimento. Digite um número, 5. 5 é maior que 0. Show. Por que eu botei essa vírgulazinha? Porque se eu tirar ela vai dar ruim, quer ver? Olha lá, deu ruim, certo? E aí ele diz lá, o seguinte problema na linha 11, ó, sintaxe incorreta. Erro de sintaxe são esses errinhos, ó, você está errando na estrutura do comando. O comando escreval ou é só uma variável, dessa maneira, ou é só um texto, dessa maneira, ou são várias variáveis que porventura tu tenhas dessa maneira, ou variável e texto assim, tá? Todas elas separadas com a vírgulazinha ali. Vou dar de novo para ver se não surgiu nenhum ruim. Show de bola, tudo redondinho. Certo, gente? Então, essa aqui é a estrutura de desvio condicional, é bem bacana. Você consegue, a partir de agora, controlar o fluxo de execução do seu algoritmo a partir de algum teste lógico, alguma verificação que você queira fazer no seu código. E aí, então, você consegue devagar ir agregando algum tipo de inteligência aí nos algoritmos de vocês. Certinho? Então, até a próxima.